Começa agora o Salada Russa, um programa especial sobre a Copa do Mundo que reúne dois dos maiores jornalistas do Brasil. Eu, o Irá Machado, 1,97 m de altura, e Clóvis Rossi, 1,98 m. Aqui você encontra muito futebol, mas também cultura, variedades, história e até política, se precisar. No programa de hoje, eu e Rossi recebemos o jornalista Luiz Curro, que é autor do blog O Mundo é uma Bola e sabe tudo de futebol internacional. Também temos o jornalista Diogo Bersito, responsável pelos blogs Orientalíssimo e Mundialíssimo. O Bersito é mestre em estudos árabes, acompanhou as redes sociais durante essa partida de abertura e vai contar pra gente o que se falou em árabe durante esse jogo. Rossi, tudo bem? Tá animado para a Copa? Olha, pela estreia dá para divertir, 5-0, mas olha, foi um jogo de uma mediocridade digna de figurar no calendário do Campeonato Brasileiro, que está prenhe de partidas medíocres começam. Foi salvo pelo fato de que se marcaram 5 gols, 2 deles belíssimos, de um jogador que não tem nada a ver com a Rússia, que é o Cherichev, que foi criado pelo Real Madrid e hoje joga no Villarreal. Não é uma invenção do futebol russo, muito pelo contrário. O futebol russo são os outros 10 que nós vimos, são tudo perna de pau. Você que está nos assistindo, se quiser participar e interagir aqui com a gente, pode usar no Twitter a hashtag TV Folha na Copa. Vale tanto para quem estiver nos acompanhando ao vivo hoje, dia 14, um pouco mais de 2 da tarde. Se você quiser fazer sugestões para os nossos próximos programas, sempre depois dos Jogos do Brasil, a mesma hashtag pode ser usada. Se quiser também, você me encontra no @oiramachado. Diogo, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Irá. Qual que foi a reação do mundo árabe ou dos sauditas a essa goleada histórica na abertura da Copa? Olha, não havia grande expectativa, né? Eu acho que não foi uma surpresa tão grande quanto o nosso 7-1, né, da última Copa. No começo, os tweets que circulavam tinham muito engraçado, que era uma foto da seleção descendo do avião, da seleção saudita, com a legenda, bom, deixa o motor ligado que a gente já volta, né? Depois as mensagens tiveram mais um tom de o importante é participar, né? Tudo bem, a gente está aqui, a gente se classificou, são só 4 times árabes, a gente conseguiu alguma coisa. Quando já tinham sido 3, 4 gols, começaram a circular as imagens do príncipe herdeiro, do Mohammed bin Salman, ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, com a legenda, bom, a gente não pagou o suficiente, né? Se a gente quisesse ganhar, talvez precisasse pagar um pouco mais. E por fim, quando a gente já estava no 5-0, uma das mensagens mais divertidas que eu encontrei era uma pessoa que perguntava, poxa, depois de 12 anos sem a Copa, a gente foi para ser destruído por 5-0? Não precisava então, né? Agora, não é um país com muita tradição no futebol, né? Para dizer o mínimo, Bersito. Não. Surpreendentemente, eles se classificaram 4 vezes para a Copa, nunca chegaram longe. Ganharam a Copa da Ásia 3 vezes, a última delas em 96. Mas eles têm uma série de problemas de base, né? Um dos problemas é que eles não têm nenhuma experiência internacional. Toda a seleção deles joga em casa, que é o caso do atacante, da grande estrela do time deles, que é o Mohamed Sahlawi. Ele joga num time local, né? Na última temporada, eles fizeram acordos com vários times espanhóis. A ideia era mandar 9 dos jogadores para a Espanha, para que eles tivessem algum tipo de exposição a formações diferentes, a técnicas diferentes, a treinamentos diferentes. Mas não deu certo. Apesar de todo o dinheiro gasto, de todos os contratos assinados, os jogadores ficaram no banco de reserva. Então, eles têm esse problema, enfim, fundamental. Sem contar que eles tiveram 3 técnicos nessa última temporada. Então, a gente chegava um pouco sem expectativa mesmo. Talvez não de um 5-0, mas não se pensava em vencer por enquanto. Nenhuma piada por aí com esse apelido da seleção, os Falcões? Não, mas bom que você comentou. A seleção é conhecida como os Falcões Verdes, obviamente pelo uniforme, né? Em árabe é o Sukur al-Khadar. E todos os times, na verdade, árabes, têm nomes bastante curiosos, né? Os egípcios são os faraós, a Tunísia são as águias de Cartago, o Marrocos são os leões do Atlas. Eles têm essa tradição bastante forte de nomes com esse componente histórico, né? Curro, como que você viu esse jogo? O que você achou?
Olha, boa tarde a todos. Foi um jogo, como o Rossi disse, digno de campeonato brasileiro, né? Um nível técnico muito baixo, né? As equipes tentando, dentro das suas limitações, né, armar alguma coisa. A Arábia Saudita teve maior posse de bola, né, durante a partida, tentou algumas jogadas envolver o sistema defensivo russo, mas o anfitrião foi dominante, né? O 5-0 mostra. Saíram 2 gols nos acréscimos, né? Mas o que a Rússia, que chegou desacreditada a esse Mundial, né, veio de 7 resultados sem vitória, saiu muito por cima com o 5-0, que é a maior goleada de um jogo de abertura em Copa do Mundo. Entrou para a história esse time russo desacreditado, ressaltando-se, um jogo de abertura que tem acontecido sem a concorrência de outros, porque houve Copas em que os primeiros jogos foram realizados no mesmo horário. Copa de 34, por exemplo, a Itália ganhou de 7-1 dos Estados Unidos, mas houve 8 jogos que ocorreram no mesmo horário. Então, esse 5-0 da Rússia na Arábia Saudita bateu a vitória do Brasil contra o México na abertura da Copa de 50, que era o jogo sozinho, né, com maior número de gols, maior goleada numa abertura de Copa. E, Rossi, você acha que dá para esperar que a Rússia agora pelo menos avance a segunda fase? Eu acho que sim, acho até que esse jogo inaugural, se o Platini confessou que a final Brasil-França foi planejada devidamente antes, né, na Copa de 98, é de se imaginar que esse jogo inaugural Rússia e Arábia Saudita, você não podia arrumar um adversário melhor para o país anfitrião do que a Arábia Saudita, que realmente é muito, muito, muito fraca. Aliás, acho até que devia entrar na roda da discussão essa questão da classificação por regiões, né? Que é uma coisa política da FIFA para agradar as várias regiões, mas não faz sentido, do ponto de vista da qualidade do futebol, você não ter a Itália e ter a Arábia Saudita, não ter o Chile e ter o Panamá, sei lá. Sabe, se estamos falando de um torneio de alta qualidade, de alto nível, de profissionalismo exacerbado, esse critério teria que ser modificado. Você pode até reservar uma ou outra vaga para continentes que não têm expressão futebolística, não têm história no futebol, mas o mais lógico seria que você aumentasse a participação de regiões como a América do Sul e a Europa, que são as únicas que têm títulos mundiais. Essa faceta política da Copa também aparece de alguma maneira nos encontros que os chefes de Estado acabam tendo por ocasião do jogo. Hoje, após alguns dos gols da Rússia, a televisão mostrou o aperto de mãos entre o Putin e o príncipe saudita, num gesto de também, às vezes, dizendo, bom, o que eu posso fazer? Como que repercutiu isso nas redes sociais em árabe, Bersito, esse encontro entre os dois líderes? Pois é, essa foto circulou bastante, justamente. Acho que talvez tenha sido a imagem mais discutida nas redes sociais em árabe, né? E a gente precisa lembrar que, claro, a Rússia e a Arábia Saudita estão em lados opostos na guerra da Síria, né? A Arábia Saudita investe nos rebeldes, enquanto a Rússia defende o ditador Bashar al-Assad. Então, eles devem ter bastante a discutir agora nesses encontros, né? Também tem a produção de petróleo, que deve ser discutida nas próximas semanas. São 2 países bastante importantes nesse mercado. Então, claro, essa imagem foi bastante discutida nesse sentido. Também por dar algum tipo de legitimidade, né? A gente tem que lembrar que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, nos últimos anos, teve uma ascensão muito rápida, né? De uma figura desconhecida, passou justamente a aparecer apertando a mão do presidente da Rússia, né? Então tem esse lado de legitimação mesmo. E para a gente voltar ao futebol, mundo árabe nessa Copa da Rússia com presença recorde, né, Bersito? Sim, são 4 países, Arábia Saudita, Tunísia, Marrocos e Egito. Eu estava lendo um artigo sobre isso, um dos principais sites árabes de notícia dizia que essa é a Copa mais médio oriental da história, né? O recorde anterior eram 3 times em 98. E nas 2 últimas Copas, só a Argélia participou. Então, realmente, para essa região, é um ano bastante feliz. E vale a pena acrescentar, para o mundo muçulmano, o Irã, que não é árabe,
é persa, sim. Mas faz parte da maioria, é mais um país de maioria muçulmana participando da Copa. Seria, aliás, interessantíssimo ver um jogo entre Irã e Arábia Saudita, né? Dada as divergências fortíssimas e a disputa pela liderança nesse mundo muçulmano entre os dois países, seria divertido ver esse tipo de jogo. A gente vai ter Irã e Marrocos, né? Amanhã ao meio-dia. Bercito, dessas 4 seleções árabes mais o Irã, qual delas tem mais chance de ir longe, se é que alguma? Olha, eu apostaria no Egito, não pela seleção em si, mas o Egito tem um dos grandes jogadores da atualidade, né, que é o Mohamed Salah. Vocês devem acompanhar por aí, ele é praticamente um novo faraó, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia da dimensão, colocaram a chuteira dele entre outros itens arqueológicos no Museu Britânico, né? Como se ele estivesse ao nível de Amenófis, né? De Ramsés II. É um jogador brilhante. Foi basicamente graças a ele que o Egito se classificou. Desde 90 o Egito não jogava na Copa. Então vocês conseguem imaginar o frenesi que ele causou no país dele. Então eu apostaria no Egito. Eu acrescentaria, concordando com o Bercito, que como o Egito não vai enfrentar a Espanha, não há risco de que o Sérgio Ramos elimine da partida o Salah, como aconteceu durante a final da Champions League, quando o Liverpool estava dominando o Real Madrid, a caminho de derrotá-lo, aí veio o Sérgio Ramos e eliminou da partida o Salah, invertendo toda a característica da partida, que passou aí sim ser favorável ao Real Madrid. E acrescentaria entre os times árabes que podem ter um bom desempenho a Tunísia. Eu vi o amistoso Tunísia e Espanha, realmente eles têm um timinho bem organizado, saem jogando da defesa para o ataque com a tranquilidade que você vê nos times europeus, tem alguns jogadores de qualidade, etc. De repente, tem aí por aí, de repente pode ter alguma surpresa. Tanto que a Espanha ganhou só de 1-0 esse jogo, exatamente. Foi um jogo apertado, um gol no final. E aproveitando, falando da Espanha e do Egito, né, essa questão do Sérgio Ramos e do Salah, há uma possibilidade de ter um confronto, uma reedição desse confronto nas oitavas de final. O Egito está no grupo A e a Espanha está no grupo B. Então, a depender da classificação, se ambos passarem, um passar em primeiro e outro passar em segundo, né, há uma probabilidade, uma possibilidade de haver esse segundo round entre os dois. Talvez o Salah consiga derrubar o Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos não deve estar com prestígio em alta, porque ele levou até então o técnico da seleção espanhola, o Julen Lopetegui, para o Real Madrid, que forçou a demissão do Lopetegui a 2 dias da estreia da Espanha, e foi indicado o Fernando Hierro, que é um jogador, é um técnico agora de consenso, pelo menos pelo que dizem os jornais espanhóis, de consenso no vestiário da Espanha. Quando o Lopetegui era o braço direito, o Sérgio Ramos era o braço direito do Lopetegui, tanto é que, segundo sempre os jornais espanhóis, foi quem o indicou para o Real Madrid. E o Salah, você acha que vai se sair bem na Copa? Vai fazer muitos gols ou a seleção dele limita as possibilidades? Limita o Irã. O Salah, ele joga praticamente sozinho nesse time. Ele tem uma importância muito grande, né? O peso é muito grande, ainda mais pela fase que ele está, né? Ele disputou um campeonato inglês agora pelo Liverpool, onde se tornou... marcou 32 gols, né? Jamais numa competição dentro do campeonato inglês com esse número de times, né? Um jogador conseguiu fazer tantos gols assim quanto o Salah fez. Então a fase é ótima. Agora precisa ver qual é a condição física que ele terá, né? Vai jogar essa primeira partida? Começa jogando? Me parece, né, recuperado, andou treinando, mas precisa ver em que condições que ele vai encarar esse jogo inicial contra o Uruguai, que tem uma defesa também pesada ali. O Godin e o Giménez são jogadores que batem bem, né? Sem dúvida. Bercito, a gente já vai começar a se despedir de você, mas eu queria aproveitar e te perguntar, você está na Itália, está em Roma, o Rossi já disse isso, para a tristeza dele, a Itália não está na Copa. Como que está o clima aí? Ruas desertas ou os italianos estão aproveitando para assistir aos países que se classificaram para o Mundial? Não, ruas desertas. Eu confesso que eu passei boa parte da tarde caminhando pela cidade, indo de um bar ao outro, enfim, buscando esses italianos que se dispusessem a assistir o jogo, mas
são figuras raríssimas. Não se vê camiseta da seleção, não se vê bandeira. É bastante impressionante mesmo. Parece que do momento inicial de raiva, eles agora viram as costas, né, para a Copa. As pessoas com quem eu conversei disseram, mas a Itália não está na Copa, não quero assistir também, ou não me diverte mais, né, ou me dá inveja, né, me dá ciúmes dos outros times. Então, realmente, não é o ano italiano. Legal, Bercito, obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Bom trabalho aí, boa cobertura. Obrigado, Irá. Bom, vamos passar de um clima sem Copa, que é esse descrito pelo Diogo Bercito em Roma, para o clima de Copa no Brasil, que é um clima bastante ambíguo. A gente já vai colocar aqui para a gente ver os últimos resultados da pesquisa Datafolha sobre o desinteresse pela Copa do Mundo no Brasil. Rossi, você se surpreendeu com os dados dessa última pesquisa que mostravam ali que 53% dos brasileiros não tinham interesse pela Copa do Mundo? É o maior registro histórico desde que o Datafolha faz essa pergunta? Nem tanto, porque você já vinha vendo antes dessa pesquisa sair que não havia nas ruas bandeiras, não havia nos carros bandeiras, só agora que está começando a aparecer uma ou outra, assim mesmo muito pouco, né? Então, eu acho que a pesquisa apenas põe em evidência científica numa sensação empírica que a gente tinha ao caminhar para o São Paulo. O que, na verdade, o que me surpreende é que hoje em dia dá a sensação de que uma boa parte do público brasileiro tem vergonha de dizer que vai torcer para a seleção durante a Copa, o que nunca aconteceu antes. Antes você vê aquela história, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, que me parece uma bobagem, gloriosa bobagem, mas era o que mais ou menos se cantava. Hoje em dia é o contrário, as pessoas, você vê em várias colunas na Folha, colunas de gente que não é necessariamente do esporte, escrevendo, olha, eu vou torcer sim, mas poxa vida, eu não tenho vergonha de torcer por isso. Antigamente não havia isso, as pessoas torciam para o Brasil e ponto. Agora não, agora tem que dar uma explicação por que vão torcer para o Brasil, mesmo o país estando nessa situação calamitosa que todo mundo sabe que está, né? Desculpe, você acha que isso é mais por causa do 7-1 ou mais por causa das manifestações recentes em que uma parcela da população, uma determinada ideologia política usou a camisa amarela e talvez tenha contaminado com um clima não futebolístico? Acho que não, acho que basicamente é o 7-1, né? Aquele 7-1 foi um choque brutal, né? Do meu ponto de vista, foi apenas um acidente de percurso. Evidentemente, a seleção alemã, antes, durante e depois do 7-1, não é 7 vezes superior à seleção brasileira em nenhuma hipótese. Não é uma seleção poderosa, na verdade, a seleção que mais vezes foi a finais de Copa do Mundo, mais até do que o Brasil, né? Foi a 8, ganhou 4, perdeu 4, o Brasil foi só a 7, verdade que ganhou 5 e perdeu 2. Então é uma seleção poderosa, mas não para fazer 7-1 no Brasil. Aquilo foi um choque, ainda mais que, em sendo a Copa no Brasil, entendo a Rede Globo de televisão, o virtual monopólio da transmissão das partidas e aquele patrioteirismo insuportável que a Globo insufla cada vez que transmite uma determinada competição esportiva em que o Brasil está envolvido, todo mundo achava que o Brasil ia ganhar da Alemanha de 7-1 e depois na final ia derrotar quem quer que fosse também por 5, 6, 7, 8-0. Aí vem o 7-1, causa um choque, no qual as pessoas até agora acho que ainda não se recuperaram. Embora, do meu ponto de vista, tenha sido apenas o que o Filipão disse após o jogo, um apagão, ponto final. A gente vai tentar colocar aí alguns memes que mostram esse estado de espírito dos brasileiros diante da Copa. Uma coisa é antes da Copa começar, quando a Copa começa tem uma expectativa de que tudo mude, mas eu queria te perguntar, Curro, você acha que o 7-1 já passou? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa de domingo, mas já queria ver a sua opinião. Eu tenho a impressão que está bem amenizado, né? Nos últimos tempos a percepção que eu tenho é que o brasileiro conseguiu assimilar melhor, entendeu? Então tenho dúvidas realmente, precisaria ter mais detalhes para entender, conversar mais com as pessoas para saber o porquê desse desinteresse pela Copa do Mundo, sendo que o Brasil chega num momento excelente, né? O Tite, desde que assumiu tardiamente, inclusive amargamos o Dunga por mais tempo do que deveríamos. Então, desde que o Tite assumiu há quase 2 anos, foram 21 partidas, uma derrota, num amistoso para a Argentina, né? Um jogo que não valia nada, um jogo de teste. Então, o Tite, inclusive, o Brasil do Tite ganhou da Alemanha, também era um amistoso, mas ganhou de 1-0, né? Jogando fora, né?
Então, surpreendente esse desânimo ou desinteresse do brasileiro com a Copa no momento que o Brasil chega muito por cima com o Neymar recuperado, inclusive. A gente tem esse tipo de imagem, né? Ontem não estou no clima da Copa esse ano, na abertura da Copa o torcedor já se transforma. Tem outras imagens de torcedores aí todos vestidos a caráter. E a gente tem aí os dados da pesquisa Datafolha também, mostrando a avaliação do trabalho dos técnicos da seleção, que mostram um pouco isso que você estava dizendo, a expectativa em torno do Tite é maior do que a de seus antecessores, mas não chega nem a superar o do Filipão, o que é curioso, né? É difícil entender o que as pessoas imaginavam que o Tite poderia fazer de diferente, além de ter esses resultados espetaculares que você apontou. Por outro lado, a gente vai ver aí na próxima imagem, a expectativa com relação à seleção brasileira é positiva. Quase a metade dos entrevistados entende que o Brasil é favorito para vencer a Copa, seguido da Alemanha, depois um pelotão ali intermediário. Não sei porque que a Rússia está ali, mas França... Estão mostrando aí, 5-0 hoje, né? Vocês concordam com isso? O Brasil é mais favorito do que a Alemanha, mais ou menos nessa proporção, Rossi? Eu acho que é mais ou menos equilibrado entre os dois, exatamente se você for considerar o desempenho anterior, histórico, não é? Um país que vai a 8 finais de Copa do Mundo, se você considerar que a Alemanha não participou da fase final em 2 anos, ou seja, disputou apenas 18 das 20 Copas já jogadas, está quase para dizer que Copa sim, Copa não, a Alemanha está na final. E final sim, final não, a Alemanha ganha. Um time com esse passado, obrigatoriamente, tem que estar entre os favoritos. O Brasil, idem, o único país que disputou todas as fases finais, o único país que tem 5 títulos, o único país que tem um futebol reconhecidamente excelente. Não esse futebol que se joga no Campeonato Brasileiro, mas o futebol que se joga, jogadores brasileiros jogam na seleção, porque são todos europeus, é realmente um dos favoritos. Eu coloco os dois praticamente no mesmo plano. Um pouco abaixo, estaria a França, especialmente pelo trio de ataque que eles têm, que é realmente sensacional. Ainda mais que eles puseram o Dembélé do Barcelona como titular, o que injeta uma qualidade extraordinária só pela cor da camisa que ele usava no clube, já injeta uma qualidade extraordinária na seleção francesa. O Griezmann, que provavelmente também irá para o Barcelona, que continua dando mais qualidade ainda. E o Mbappé, que realmente é um jogador de extraordinário talento. Então a França viria no segundo degrau, e um pouco mais abaixo a Argentina, apenas pelo Messi, né? Apesar de nunca, na seleção argentina, nunca ter sido o que ele é no Barcelona. Quem mais? A Bélgica, acho que... E um pouco a Inglaterra, né? Se tal de quem realmente acertar o jogo e tal. Mas não vejo muito mais do que isso. E a Espanha, Rossi? A Espanha com esse... A Espanha é um negócio legal, eu acho muito divertido a Espanha. Estou torcendo, aliás, para que a Espanha ganhe por uma simples razão. Se ganhar, desmoraliza completamente a onda que faz a crônica esportiva a respeito dos técnicos. Porque vai ficar provado que técnico não tem a menor importância. O cara assumiu 2 dias antes de começar a Copa e vai ser campeão, se a Espanha ganhar. Se for. Então, vou torcer para a Espanha ganhar, para desmoralizar essa onda que eu acho absurda, que se faz em torno de técnico. Fala, não, porque a tática 4-2-1, 3-5, 8 mil... Sabe, o Tostão cansa de falar que não é isso que resolve. O que resolve, em geral, são detalhes, acidentes... Pega, de novo, voltemos à final da Champions League. Quem foi que ganhou o jogo? Sérgio Ramos, matando o principal jogador do adversário, e o goleiro do Liverpool entregando 2 gols para o Real Madrid. Isso é tática? É o Zidane que fez uma mágica ali? Não, são acidentes de percurso. Em geral, é o que acontece, especialmente em mata-mata. É decidido por esses acidentes. Com a tática do Filipão tinha sido campeão. Você estranhou o Filipão ter mais prestígio do que o Tite? Simples, porque o Filipão era campeão do mundo e substituiu o Dunga. Quer dizer, o fracasso, o medíocre Dunga, substituído por um campeão do mundo. É lógico que você pode. Se foi campeão do mundo uma vez, vai ser campeão do mundo de novo. Rossi, a gente precisa já encerrar daqui a pouco o nosso programa. Vamos só rapidamente passar aí por algumas imagens que a gente separou, que foram importantes nesse primeiro dia do Mundial. A gente consegue colocar aí a imagem do jogador que se machucou, mudou a partida, né? Não a saída dele, porque quem entrou fez 2 golaços. É a ausência que preenche uma lacuna. Depois disso, a gente tem aí uma imagem do aperto de mãos do Putin com o príncipe saudita. A gente já comentou isso aqui com o Bercito, a gente não conseguiu separar essa imagem, né? Então,
Vamos passar agora para o calendário dos próximos dias. A gente já falou um pouco por alto desses jogos. Amanhã é um dia bom, todo dia de Copa é um dia bom, né? 3 jogos, todo dia. Depois 4 jogos. 4 horas e meia de futebol todo dia, fantástico. Aqui, qual que é a sua maior expectativa, Curro? Uruguai e Egito ou Espanha e Portugal? Não, Espanha e Portugal, né? É o principal jogo ali. Favorito? Olha, com a saída do técnico, né? Eu gostaria muito de ver como que a Espanha vai assimilar esse momento. Se, como diz o Rossi, o time joga sozinho ou se vai ter tem que ter um dedinho ali para fazer a coisa funcionar. O Portugal é o atual campeão europeu, né? E a chance que o Cristiano Ronaldo tem de conseguir um título mundial, acho muito difícil, né? Não vejo Portugal com todo esse cartaz, com toda essa força para superar as maiores potências, né? Os atuais campeões mundiais. Não vejo Portugal conseguindo chegar lá, não. Mas é o Cristiano Ronaldo e é sempre uma atração, né? É o jogo principal do dia, sem dúvida, às 15 horas. Egito ganha do Uruguai, não? Espero que não. Eu torço para o Uruguai, claramente. Acho que o time do Uruguai, o Curo já falou que eu vou tirando o Salah. Não tem ninguém do time do Egito tirando o Salah. Né? Se ele estiver 100%, ainda pode dar um trabalhinho, mas acho que o time do Uruguai, como os 11 contra os outros 10 do Egito, o Uruguai tem mais chance. Tem uma dupla de ataque muito forte, né? Com Soares e Cavani. Mais o Arrascaeta, que é jogador do Cruzeiro, sim, que a gente vai ter a oportunidade de estar vendo também numa boa fase. Então, um ataque muito forte do Uruguai. Não vejo o Egito conseguindo segurar essa força ofensiva, não. E a tabela de sábado aí, para a gente ver quais são os principais jogos. Sábado é um dia melhor do que sexta, né? São 4 jogos, não 3. Começa um pouco mais cedo, mas tem a estreia da França, a estreia da Argentina contra a Islândia, a sensação, né? Será que a Islândia... Estreante em Copa, né? Será que a Islândia surpreende aí a Argentina, como fez durante a classificação europeia, Curro? Depois da Eurocopa de 2016, onde a Islândia conseguiu chegar até as quartas de final, né, eliminou a Inglaterra e caiu diante da França, teve o mérito de se classificar para a Copa em primeiro lugar em seu grupo, só que os últimos resultados da Islândia não são muito animadores. Nessa reta final de preparação para a Copa, a Islândia não conseguiu grandes resultados. Eu acho que a Argentina é favorita, ainda mais porque tem um ET, né, no time, que é o Messi. Rossi, você consegue ver os 4 jogos no sábado? Espero que sim, sem dúvida nenhuma. Até porque são 4 jogos interessantes pela França, né, para ver se esse time que tanto se fala realmente tem todo esse futebol que se imagina que vai ter. Enfrenta um time normalmente retranqueiro. Não, né? Muito fraco. Esse time da Austrália é fraco. Eu vi um dos amistosos, eu acho que foi o último, e almocei outro dia com diplomatas australianos que não tem a menor esperança, nem de que se classifique em segundo lugar no grupo, não. Então acho que a França passa com certa facilidade. A Argentina e a Islândia vai ser interessante, porque o Cuco já analisou. Acho que o Peru também vai ser divertido, ver o Peru jogar com o Guerreiro, ver o que rende, né? Depois que ele se livrou da punição por uso de cocaína, né? E Croácia, que tem um bom time, né? A Croácia tem realmente um time muito bom, especialmente em meio de campo com o Rakitic. Toda a seleção que tem jogador do Barcelona é candidata ao título, do meu ponto de vista. Tem o Modric do Real Madrid. O Real Madrid que é melhor que o Rakitic. É melhor que, apesar de ser do Real Madrid, é o melhor jogador da seleção da Croácia. E sem contar o Mandzukic, que também é um belíssimo de um jogador. Agora, Croácia e Nigéria, Curro, sempre tem expectativa em torno desses países do leste europeu, Croácia e a Sérvia, por exemplo, a gente já vai falar da Sérvia, e tem sempre muita expectativa em torno de países africanos. A Nigéria já teve bons desempenhos. Tem alguma chance de ser um grande jogo, o seu melhor jogo do dia? Ou você continua apostando ali em Messi, pela Argentina e Griezmann, pela França? Eu acho que pode ser um bom jogo pelas características ofensivas que essas duas seleções têm historicamente, né? A Croácia, depois do desmembramento da Iugoslávia, né, é o time que mais joga bonito, né? Manteve aquele futebol, né, vistoso que a Iugoslávia sempre apresentou. Mais que Sérvia, você acha? Eu acho sim. Individualmente, a Croácia tem jogadores muito mais talentosos, muito mais capacidade técnica do que a Sérvia. E é a questão, nesse Croácia e Nigéria, a Nigéria também é um futebol vistoso, ofensivo, e diferentes na questão de como atacar.
a Croácia é mais cadenciada, né? Toca a bola, né? Joga, vira, um pouco até lembra às vezes um pouco o Barcelona que o Rossi gosta tanto, né? E a Nigéria não, é mais correria, né? É mais correria. Ninguém lembra o Barcelona, a não ser o próprio Barcelona. A Nigéria é mais correria, acho que pode ser um jogo muito interessante. Eu colocaria como o terceiro jogo em importância do dia ali. De 4? Tá bom, 4 jogos, terceiro em importância. Abaixo do jogo da Argentina e do jogo da França e acima de Peru e Dinamarca. E no domingo a gente já vai colocar aí a tabela, dia de estreia da seleção brasileira, mas antes as partidas preliminares aí, Costa Rica e Sérvia, do grupo do Brasil, depois Alemanha e México, obviamente, sei lá, se o Datafolha perguntar, 98% dos brasileiros vão secar a Alemanha nesse jogo do meio-dia, e depois Brasil e Suíça. Expectativas para esse domingão, Rossi? Olha, Costa Rica e Sérvia tem provavelmente a CBF introduziu um elemento de desestabilização na Costa Rica, fazendo o Real Madrid contratar o goleiro Alisson, o que evidentemente prejudica o Keylor Navas, que é o goleiro da Costa Rica, que vai entrar com um psicológico bastante abalado, porque sabe que ou vai ser vendido ou vai para a reserva no Real Madrid. Então, acho que a Sérvia vai acabar ganhando diante dessa desestabilização do cara que, ademais, é o capitão da seleção da Costa Rica. Alemanha e México. O México tem um problema, o Curo sabe melhor do que eu, de uma baita festa que eles promoveram. Todos os 23 convocados foram para um hotel de luxo, com mulheres, o diabo, a quatro. Foi uma esbórnia total. E não sei se eles chegam em condições de enfrentar ninguém menos do que a Alemanha, né? E Brasil e Suíça, o Brasil tem todas as... Faz-se toda essa onda, não porque a Suíça se defende bem, não sei o quê, é difícil vazar a Suíça, etc. e tal, blá, 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 mas a diferença de futebol, se pega os 11 contra 11, a não ser que haja outro pagão formidável, o Brasil tem que ganhar da Suíça. Essa história do que o Rossi tocou agora, da ida do México para a Rússia, né? Tiveram uma folga antes de viajar para a Rússia e foi noticiado que teve uma mega festa, né? Com bebida, mulheres, e depois, claro, vem o desmentido, né? O Chicharito Hernández, né? Que é um atacante de mais fama do México, disse não, foi meu aniversário, todo mundo estava relativamente comportado, então foi um exagero. Né? Então tem as duas versões aí e o México, vamos ver se esse oba-oba que se criou aí em relação a essa festinha, se vai afetar ou não. Importante, Uira e Rossi, a questão da Alemanha, se é interessante ou não para o Brasil secar a Alemanha. Se a Alemanha chegar em segundo no grupo e o Brasil em primeiro, temos Brasil e Alemanha nas oitavas de final. Isso é bom? Deixa a questão. É bom pegar uma Alemanha logo nas oitavas ou jogar mais pra frente, lá pra final? É uma questão verdadeira, né? É para se pensar, né? É melhor o Brasil pegar a Alemanha logo nas oitavas? Eu vou dar uma resposta de boleiro que eu não sou, né? Para ganhar a Copa do Mundo, você tem que enfrentar todos os grandes adversários no começo, no fim ou no meio, você vai ter que jogar com eles e ganhar deles, se você quiser ser campeão. Então, do meu ponto de vista, que não sou um torcedor fanático pelo Brasil nem nada, eu sou um torcedor muito atípico, porque eu não olho a cor da camiseta. Eu acho que o futebol é uma arte, é um espetáculo, é um balé, é uma ópera e tal. E, consequentemente, o meu gosto de ver o espetáculo é que o artista faça um bom espetáculo, seja ele do Cazaquistão, do Uzbequistão, da China, da Malásia, de onde quer que seja, ou do Brasil ou da Alemanha. Então, não sou esse fanático, mas acho que essa coisa de que o Brasil, para ser campeão, tem que ganhar de todo mundo que vier pela frente, é uma realidade inevitável. Nesse sistema de mata-mata, então, tanto faz. Se você pegar a Alemanha de cara e passar por ela, você vai à final, em tese, provavelmente você tem maior chance de ir à final. Se não passar pela Alemanha, eu não ia ganhar da Alemanha na final também, então dá na mesma. Há uma possibilidade seria sensacional se o Brasil conseguisse chegar ao título mundial, passando por Alemanha nas oitavas, Inglaterra nas quartas, França na semifinal e Argentina na final. Existe essa possibilidade no chaveamento, mas eu particularmente prefiro pegar um México nas oitavas e uma Bélgica nas quartas. Eu não vou me lembrar aqui qual era o caminho, mas eu cheguei a fazer essa projeção na Copa de 2014, Curro. O Brasil tinha tudo para fazer uma Copa perfeita, ganhando só de seleções importantíssimas ao longo do caminho. Deu no 7-1, né? E com o México empatamos, mas não me lembro direito, mas acho que pegamos o México em 2014. Sim, foi 0-0. Foi 0-0.
E o Brasil, não adianta na primeira nada fase. Você... E a estreia não é fácil, né? Porque a Suíça, se eu não estiver enganado aqui, a Suíça foi um país que na Copa de 2006 acabou sendo eliminada nas oitavas sem tomar gol. Tudo bem. 3-0, perdendo os pênaltis. Não ganhou também nenhuma da partida. Ucrânia. Penalidades que as 3 ou 4 primeiras cobranças não entraram também. Foi um jogo horroroso, eu estava lá esse jogo. E a Suíça sempre foi assim, sempre teve aquele ferrolho. Então, pode ser que o Brasil, somando o 7-1, trauma do 7-1 e a necessidade de superar esse trauma, contra uma seleção que vai inibir as ações ofensivas, pode criar complicação, não? Eu acho que pode ser, claro, pode. Futebol como o criativo já disse que é uma caixinha de surpresas. Né? Então, vou repetir essa frase tão criativa. Mas eu tenho a impressão que essa seleção brasileira do Tite recuperou a capacidade de pensar e de tranquilidade e de segurança na sua maneira de jogar. Não importa que demore para fazer o primeiro gol, como demorou, inclusive, no amistoso contra a Croácia, demorou. Mas o Brasil continuou jogando bem, continuou dominando o jogo. E nas eliminatórias, idem, depois que o Tite assumiu, a mesma coisa, pode ter demorado, mas foi. Os jogadores brasileiros demonstram uma maturidade e uma tranquilidade que não havia, acho eu, na Copa de 2014. Então, a retranca pode até demorar para marcar o gol na Suíça, mas no fim vai acabar marcando, porque a Suíça pode se defender muito bem, mas não ataca ninguém. Prova o que você lembrou, não conseguiu ganhar um jogo sequer, foi eliminado invicta. Não é uma grande vantagem, é melhor ser eliminado por 7-1, pelo menos dá diversão para o público. E Curro, você aposta num Brasil nesse modelo mais ofensivo, que o Tite andou usando, mexendo ali durante as partidas, ou um sistema um pouco mais conservador? Não, o Brasil vai para cima. Vai ser né? Na minha opinião, né, as pessoas falam em um quarteto ofensivo. Para mim é um quinteto ofensivo. O Paulinho, para mim, é um atacante nesse time do Tite. Vai com o Paulinho. Já vai o Rossi dizer que está no Barcelona. É verdade. Não tenho como contestar. Joga no Barcelona. Não tenho como contestar. Vai com o Paulinho, vai com o William pela direita, Coutinho centralizado, Neymar pela esquerda e mais o Gabriel Jesus. Vai ficar na marcação no meio-campo, na contenção, o Casemiro. Paulinho vai atacar. Vai ser mais um para ir para cima e se tiver muito fechado, a Suíça estiver muito fechada, os laterais têm que subir também. Tem que atacar todo o tempo com Danilo pela direita, Marcelo pela esquerda e deixar só os zagueiros, né, o Miranda e o Thiago Silva, mais o Casemiro na cobertura. Podemos bater, como o Rossi disse. Eu acredito que de tanto bater vai furar. Mas... Sem contar que você tem no Brasil, nessa seleção brasileira atual, do jeito que está jogando, você tem 3 ou 4 jogadores que são capazes de, individualmente, independentemente da qualidade do jogo coletivo, desequilibrar e decidir uma partida. O Neymar, obviamente, o Felipe Coutinho, quando ele vem da esquerda para a direita e chuta da entrada da área no ângulo do goleiro adversário. O William está jogando muitíssimo bem, dribla para chuchu. E esqueci um quarto jogador que desequilibra, que é o Gabriel Jesus. Então, você tem todas as possibilidades. Vamos dizer que joguem os 11 suíços dentro da sua grande área. De repente, o Neymar faz aquela jogada como ele fez, por exemplo, no segundo gol desse último amistoso. Deixou sentado no chão o adversário e fez o gol. Ou o Felipe Coutinho, aquelas jogadas que ele faz habitualmente, fazia no Liverpool, faz no Barcelona, fecha para o meio, chuta da entrada da área, gol, enfim. E o William, que está espetacular, está jogando dos três, acho que ele está mais, considerando que o Neymar está voltando agora, é o que está, me parece, está em melhor fase individual, em termos de drible, de desarmar, desmontar o adversário. Então, as possibilidades de você furar esse tipo de bloqueio, por mais forte que seja, são imensas. Agora, é tal história. Pode acontecer de tudo. Bom, já empatamos com a Suíça aqui, né? 2-2 aqui em São Paulo, aliás. Verdade. Bom, Curro, quero agradecer a sua presença aqui no Salada Russa. Prazer recebê-lo. Rossi, estaremos de volta aqui no domingo, se ainda não tem certeza, né? Talvez por Skype, no domingo. Para vocês que estão assistindo hoje, Salada Russa volta neste domingo e depois de todos os jogos do Brasil. E, quero crer, Brasil na final. Se o Brasil não estiver na final, também na final vocês podem assistir ao Salada Russa. Até mais.